Vamos preparar para a prece, vamos nesse momento aquietar nossos pensamentos e vamos abrir o nosso coração. A prece é uma maneira para falarmos com o nosso Mestre Jesus. E nesse momento vamos agradecer tudo que temos recebido, todas as orientações, todos os estudos, todas as oportunidades de trabalho, de servir. E pedir humildemente que Jesus nos envolva, que o estudo que estamos fazendo, que estamos buscando, possa ser totalmente entendido, que tenhamos o discernimento e possamos colocar em prática todos os ensinamentos. E assim agradecemos esse momento e pedimos humildemente: Jesus, fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Boa noite. Do livro Jesus no teu dia a dia. Faça a sua parte. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e leva ao estresse. É natural que tenhamos preocupações. No entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. A casa espírita onde trabalha não possui recursos para manutenção? Faça sua parte e o recurso chegará. Os companheiros não compreendem seus nobres ideais? Faça sua parte e o tempo será seu advogado. Os familiares queridos não o acompanham ao centro? Faça sua parte e sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? Faça sua parte e seu destino tomará outro rumo. Os problemas se avolumam, o sofrimento bate à porta? Faça sua parte, Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos, corrupção? Faça sua parte, Jesus cuida do resto. Afinal, Ele é o governador espiritual. Preocupe-se com aquilo que merece sua preocupação. Não poderá resolver os problemas do mundo. Resolva os dramas íntimos, que já estará de bom tamanho. Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Hoje nós vamos fazer aqui um estudo tentando abordar de uma maneira muito especial a mensagem do livro Vinha de Luz, mensagem 156, denominada O Vaso, em que Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz algumas reflexões importantes e que obviamente se tornam ainda mais importantes no mundo em que nós estamos vivendo agora, nas questões dos cuidados, dos zelos que precisamos ter com o corpo. A gente sempre fala muito nas conversas sobre os cuidados com a alma, por assim dizer, mas o corpo certamente precisa desse cuidado, desse zelo, e Emmanuel aqui, na carta aos Tessalonicenses, faz um comentário, na verdade, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos esclarecendo a respeito. Então, vamos comentando um pouco dessa leitura para tirarmos algumas informações aí importantes para nós. Tá? Então, a mensagem, como disse, é essa, denominada O Vaso, e ela traz aqui o capítulo 4, versículo 4, trechinho a carta aos Tessalonicenses, em que Paulo diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um saiba possuir o seu vaso. Veja que Paulo não menciona propriedade, nós não somos donos desse corpo, mas ele fala em possuir. E que saibamos possuir, saibamos dar valor naquilo que nos foi entregue.
Como a gente sempre fala, né, explicando, por exemplo, aos filhos, quando pegam alguma coisa emprestada, fala, olha, tem que ter cuidado com as coisas dos outros. Então, nesse caso, são coisas de Deus, né? Estamos recebendo um corpo divino e temos a oportunidade de cuidar dele, zelar por ele. Então, quanto cuidado estamos tendo com ele? E nós vamos falar mais aqui no decorrer dessa conversa, que não se trata aqui simplesmente de um cuidado físico, como exercícios ou só alimentação, mas também outros tipos de cuidados com esse organismo aqui. O quanto estamos sendo desleixados, deixando, na verdade, esse organismo de qualquer forma e os cuidados que estamos tendo com ele. Então, saber possuir é importante, porque foi nos confiado uma missão a realizar, e essa missão, claro, embora não seja cuidar do próprio corpo, porque há missões, né, que vão se desenrolando no decorrer da existência, mas essa, independente de qual seja o nosso trabalho, a nossa tarefa, o objetivo central dessa encarnação, cuidar do próprio organismo, cuidar do próprio vaso, é uma estrutura que a todos, 100% das pessoas, vai haver aqui um nível de cobrança ou de exigência maior em razão das provações, mas claramente algo importante a pensarmos. Então diz Emmanuel, a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. De cara ele já menciona o quão atual é essa mensagem para nós nas reflexões que a gente pode fazer sobre os cuidados que estamos levando em consideração. À época, quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, sequer havia os cuidados que hoje existem em termos de nutrição, em termos de desenvoltura física, em termos de cuidados, em termos de bem-estar físico, como, por exemplo, a OMS hoje já fala em termos de definição de saúde, envolvendo também o aspecto, né, espiritual, que envolve esse bem-estar físico do corpo também. Já se conhece hoje pela medicina a quantidade de elementos que à época não se conhecia, remédios, vitaminas, coisas que são utilizadas hoje em dia que trazem bem-estar a esse organismo físico. Mas vejam, mesmo naquela época, quando Paulo fez a recomendação, ela é atual hoje. A diferença são as ferramentas, os mecanismos, que hoje nós temos outros tantos. Talvez razão pela qual nós hoje também vivamos, né, temos aí uma média de vida muito maior do que a época de Paulo de Tarso, que é a época de Jesus, claramente. Adentrando no tema, o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão no caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Então aqui Paulo já menciona, quando ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ele já mostra que é o próprio corpo. E esse corpo que nós enchemos de doenças, enchemos de lama e de sombras, seja pelos eventos materiais que envolvem os aspectos de vícios ou questões relacionadas ao aspecto material, seja pelos aspectos espirituais e emocionais e psíquicos, a gente percebe com clareza que nós de alguma forma adoentamos, né? Nós adoecemos esse nosso corpo de alguma forma. Nós o obscurecemos, né? Se os olhos são a janela da alma, certamente quando a alma está enegrecida, ela está na verdade de alguma forma aí perdida, os olhos também se perdem. Eles perdem o seu brilho, perdem a sua luz e se tornam esse opaco, né? Essa questão da ausência de luz nesse caso. Então aqui Emmanuel já esclarece, ou traduz na verdade, com clareza, o que nós andamos fazendo inadvertidamente. Agora, é importante mencionar a palavra quando ele diz que o homem comum, inadvertidamente. E os que já foram advertidos? E no caso, pensarmos em nós, que de alguma forma adquirimos aí uma noção de maior responsabilidade que transcende a existência, que não se resume a essa experiência que estamos tendo. Veja que nesse caso, a necessidade do cuidado é muito maior. A época de Jesus, conta-se, vários historiadores inclusive mencionam que quando Jesus desencarnou e prometeu que retornaria, muitos dos que esperavam por ele permaneceram na mais absoluta miséria em termos de dignidade material. Não tomavam banho, não trocavam de roupa, deixavam as barbas crescerem, os pelos crescerem, vestiam roupas maltrapilhas, porque diziam eles que estavam abrindo mão de tudo que era material exatamente
para poder receber Jesus. Como se o próprio Jesus fosse descuidado, não tivesse o mínimo de zelo com o próprio organismo físico. Certamente Jesus, na sua postura, na sua simplicidade, cuidava do seu organismo físico. Não só no aspecto, como disse, alimentar e outros, mas também nesse aspecto de zelo, de aparência, não com o objetivo, como nós imaginamos, vaidoso, ou de mostrar alguma beleza, ou de ostentar algum tipo de beleza, como hoje muitas vezes fazemos, como se fosse símbolo de saúde, muitas vezes uma saúde orgânica profunda, mas uma ausência completa de saúde espiritual, o que não é coerente nesse sentido. Jesus era coerente, mas certamente deveria, por uma questão de obviedade e também atendendo a isso que Paulo menciona, no trato, no bom trato com o próprio organismo, o respeito, a santificação ao vaso que se recebe de Deus. Certamente Jesus cuidava desse vaso muito mais do que nós cuidamos aqui hoje, porque não tinha o aspecto de adoecê-lo, seja pelo aspecto espiritual ou psíquico, seja pelo aspecto material, do envolvimento com as questões da matéria, que nós vamos falar logo mais aqui. Então, a proposta ao ser inadvertido, certamente vai ser diferente da proposta ao ser advertido. A forma com que Deus e que a nossa própria consciência há de nos conduzir nesse sentido, será diferente. Então, que possamos pensar hoje como é que estamos cuidando do nosso organismo físico com o nível de consciência que já tem sobre vida espiritual, sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre tudo isso que fica gravado em nós de alguma forma e que nos traz a ideia de que é preciso ter um cuidado maior, não apenas para daqui a pouco, quando encerrar e eu devolver este corpo à natureza, mas para depois, nas propostas, obviamente, de zelo com o que eu vou fazer na frente. Porque se eu sou descuidado, o filho que pega o brinquedo do amigo e é descuidado com esse brinquedo, certamente ele vai ser também com suas coisas, com as coisas dos outros, e não vai aprender nunca a ter zelo das coisas materiais que lhes são dadas por empréstimo, especialmente as que são dadas por empréstimo, como o próprio corpo físico nesse caso. Emmanuel, então, aqui dá exemplos. Aqui aparecem abusos de alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Então aqui, Emmanuel, além de trazer o exemplo, ele mostra que essas existências acabam esbarrando no túmulo. E esse esbarrar no túmulo, como o bom exemplo que ele traz, a maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência, é exatamente o momento em que nós nos deparamos e percebemos quão mal nós fizemos a esse organismo. André Luiz, por exemplo, sequer imaginava que poderia ser considerado como um suicida, exatamente pelo mau uso em vários momentos do seu organismo físico, os excessos, os desvarios. E nesse sentido, quando nós nos deparamos então com o desencarnar, que observamos o que fizemos, percebemos que não cuidamos bem do vaso. Entregamos e devolvemos o vaso quebrado, maltratado, como nas palavras do próprio benfeitor, atropelado ou esmagado pela nossa própria imprevidência. Então, um cuidado hoje, nós já sabemos, repito, quando advertidos somos, ainda se torna mais interessante, embora mais difícil, mas mais interessante ainda, imaginarmos que se, por exemplo, eu sei que o excesso de raiva afeta diretamente meus órgãos pela produção de hormônios que eu produzo e coloco na corrente sanguínea, e eles acabam atuando ou atacando, causando problemas físicos. Veja que quem se irrita não é o corpo, é o espírito que encaminha aquele comando, que isso é transferido para o organismo físico e ele então produz aqueles elementos que causam esses danos. Se eu assim o faço com frequência, eu não posso posteriormente dizer, ó Deus, por que me enviou, por exemplo, essa dor no estômago? Se ela pode ter sido, e certamente Deus não envia a dor. Nós, por uma lei perfeita de ação e reação, construímos. E nesse caso especificamente, aqueles que têm problemas sérios, que já tiveram, por exemplo, problemas de pressão, problemas de acidentes vasculares, ou problemas, por exemplo, estomacais, do fígado, do baço, dos rins, envolvido com sentimentos ou envolvidos com aspectos espirituais ou psicossomáticos,
terminam, no fundo, guardando essa sensação de que esmagaram, atropelaram seu organismo, quando, com consciência, a saber disso, poderiam, de alguma forma, ter refreado, criado mecanismos, procurado ajuda, procurado auxílio, seja por meio de medicamentos materiais, seja também por aspectos psicológicos ou até mesmo de tratamentos espirituais, quando for o caso. Então, Emmanuel ressalta isso e continua. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina, para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Então aqui Emmanuel faz uma informação importante, que a gente pensa, muitas pessoas falam, né? Quem aí tem um espírito? Na verdade, nós não temos um espírito, nós somos o espírito, que tem um corpo. Então, nesse caso aqui, Emmanuel então nos consola dizendo, olha, mesmo nós sendo imprevidentes como somos, maltratando o organismo, o vaso físico, a bondade divina, a providência divina nunca falta. Ela sempre vai tentar manter esse patrimônio íntegro. O próprio organismo, que filtra. Quantas pessoas, às vezes, levam anos para poder adquirir uma doença que elas mesmas construíram no decorrer de anos? Quantas vezes nós temos, por exemplo, os trabalhos espirituais auxiliando, amparando, protegendo, para que as pessoas não deixem exatamente o seu aspecto espiritual maltratar ainda mais o organismo físico e, quiçá, reduzir, inclusive, o tempo de existência, como, por exemplo, o próprio André Luiz foi citado a ele na sua experiência de vida, nesse caso. Então, a gente percebe a bondade divina sempre em ação para preservar, para nos ajudar a preservar. Veja só, hein? Deus, de alguma forma, nos empresta o vaso para que nós cuidemos. Na incapacidade de cuidar, Ele mesmo nos ajuda a cuidar. É como se emprestássemos algo para alguém e fôssemos lá todos os dias cuidar dessa coisa para que a pessoa não o faça perder. Porque não falta amor. E ciente Deus de nossas limitações nesse sentido, nos presta esse auxílio por diversos intermédios, seja por meio da medicina, seja por meio dos aspectos espirituais ou psíquicos, né, que o nosso mundo oferece nesse caso. E aí vem confirmando então aquilo que falávamos há pouco. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Vejam Jesus tendo higiene, temperança, medicina preventiva e disciplina com seu próprio organismo físico. Imaginemos-nos agora dispostos mesmo a zelarmos por esses aspectos de higiene. A pandemia agora ressaltou detalhes que nós nunca havíamos pensado com atenção e que agora vem, na verdade, nos mostrar a grandeza e a importância. Quando os velhos judeus diziam da importância de se lavar as mãos, e que depois se tornou um ritual muito mais do que a essência, buscou-se a forma, mas nesse caso, eles já começaram a perceber. Quando a medicina descobriu, anos mais tarde, que lavar as mãos evitava infecção dentro dos hospitais, vejam que coisa que parece óbvio para nós hoje, em outros tempos não era. Então, quando você começou a perceber que lavando as mãos já era um caminho para evitar problemas maiores, aquilo foi uma descoberta. Então, nesse sentido, quando nós falamos aqui de higiene, temperança, buscarmos, obviamente, um equilíbrio que foge a toda ansiedade, toda angústia, toda raiva, todo ódio, para que nós possamos, de alguma forma, manter o nosso organismo físico bem estruturado, bem equilibrado. Então, não é à toa que se procura hoje cada vez mais recursos que levam a isso. Seja por meio da meditação, por meio da yoga, por meio de outras terapêuticas, por meio das orações, por meio da religião, qualquer que seja o caminho, a buscar a temperança para que exatamente nós não nos deixemos levar por esses sentimentos e por essas produções orgânicas que nos acometem o organismo de maneira deletéria, a prejudicar, a causar algum tipo de dano ou doença em nós mesmos. E aí, claro, a medicina preventiva e a disciplina sempre vão ser recursos envolvidos nisso, né? Quão difícil é, por exemplo, comer de forma ordenada? Quão difícil é evitar os desejos, os anseios que temos numa existência para vivermos aí com essa temperança, com esse equilíbrio, queremos sempre em excesso. E essas dificuldades são vencidas mesmo por intermédio da disciplina, que sempre vai ser um caminho a ser adotado nesse caso. Emmanuel explica como é então que Deus, nós adotando esses 4 pilares e outros, né? Higiene, temperança, medicina preventiva e disciplina, quer dizer, isso depende de nós, exclusivamente de nós.
tratarmos o nosso organismo físico com a decência e a dignidade que merece, sempre buscando esse equilíbrio com todos os recursos que essa atual existência nos oferece, para que possamos cuidar dele, e claro, com a disciplina em fazê-lo. Essas coisas de, eu não vou, eu deixei, não vou ao médico, ou eu não tomo remédio, ou eu não cuido disso, sempre mostra um pouco desse desligar em relação ao organismo, e isso certamente há de nos trazer também reflexos e complicações, porque não estamos aqui apenas imaginando fazendo a tal da chamada reforma íntima ou reforma moral, cuidando única e exclusivamente do espírito. Quem efetivamente faz uma reforma moral, uma reforma íntima, verdadeira, profunda, que transforma-se, passa a descobrir a importância de cuidar também do corpo. E não cuidar do corpo, repito, por mera vaidade ou mero orgulho em ostentar a aparência física, mas do contrário, para manter a rigidez, a saúde, a plenitude de algo que foi dado por empréstimo, para que possamos entregá-lo da melhor maneira possível na devolução a Deus. Mas além desses 4 fatores que dependem de nós, Emmanuel explica: o pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos. Isso aqui é importante. O pai não se despreocupa. Buscai primeiro as coisas do reino dos céus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Todas as outras coisas. Jesus nos ensina isso porque, buscar as coisas do reino dos céus não se trata só de aspectos religiosos ou aspectos espirituais. Buscar as coisas do reino dos céus é certamente dar cumprimento a zelar por todo esse trato espiritual e orgânico aqui no caso também. As outras coisas, aquilo que precisa para poder fazer isso, será dado por acréscimo, ou como diz Emmanuel aqui, o pai não se despreocupa das necessidades. Não são dos excessos que nós sempre queremos, mas Deus não se desocupa das nossas necessidades. Mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Somos nós que deixamos de lado muitas vezes ou abandonamos esse cuidado, esse zelo, esse carinho. E isso é muito comum, porque se nós pensarmos bem, a monotonia, o trato do dia a dia nos faz mesmo entrar numa espécie de sequência que nós esquecemos as coisas, paramos de prestar atenção nisso. Até em coisas diferentes, como por exemplo, as pessoas têm uma relação, se casam, por exemplo, quando são namoradas, vão, cuidam, tratam com todo carinho. Depois de um certo tempo já começa a diminuir, se casam, vão passando os anos e perdem aquele tato de carinho, de falar, de cuidar, de amparar, de cuidar com zelo. Da mesma forma, nós de alguma forma nos acostumamos com esse corpo. E com o passar dos anos, vamos perdendo esse desejo, é assim mesmo, a velhice, o tempo, e nos esquecemos desse cuidado prazeroso que é dedicarmos, ou pelo menos nos esforçarmos mais para preservá-lo das intempéries físicas e também espirituais. Então nós esquecemos, o pai não esquece nunca. E aí continua. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-no outros em máquinas da gula carcineira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Então aqui Emmanuel faz menção aos itens que obviamente mais arrastam e mais prejudicam e destroem no aspecto físico, que está muito relacionado aí às bebidas, aos usos de tóxicos de toda a ordem e também aos excessos, né, do prazer delituoso, como ele menciona aqui, associados aí aos velhos prazeres que trazemos, mas que já vimos lá na codificação, que não se trata da carne ser fraca. O espírito é que cede e entrega esse corpo aos desvarios, intoxicando-o também, certamente, e obviamente isso há de trazer um reflexo nos dois sentidos, né? Aqui é importante nós lembrarmos que quando o espírito atua com maus pensamentos, com maus fazeres, né, com procederes de forma equivocada, isso afeta o organismo físico de maneira muito clara. E o corpo físico também, quando ele adere a esses elementos, ele vai também trazendo ao espírito aquela reação, aquela sensação ruim que fica marcada no próprio espírito. E aí nós criamos, né, problemas como, por exemplo, abstinência, síndrome de abstinência, o sofrimento do próprio espírito, culpa, porque o corpo, na verdade, agiu. E aí nós criamos diversos embaraços e complicações que vão se avolumando, que poderiam ser evitadas lá atrás, na medicina preventiva, na temperança, na higiene e na disciplina, quando tínhamos condição, ou se ainda o tivermos condição de fazê-lo.
Então, Emmanuel menciona isso para nos trazer, então, na conclusão da mensagem, em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Então, obedecer aos impositivos do equilíbrio, esse é o caminho, essa é a sugestão. Nem falta, nem excesso. Nada que vem em excesso é para o bem, absolutamente nada. E aquilo que falta também não completa, não preenche. Então, nesse caso, Emmanuel menciona, como Buda já mencionava, quando Siddhartha Gautama já mencionava que o objetivo é buscar o caminho do meio, do equilíbrio, é exatamente nesse sentido. Não posso aquilo, não posso isso, não posso... Obviamente, chegamos num ponto em que talvez tenhamos afrontado tantas vezes aquele limite do corpo físico que agora não podemos isso, não podemos aquilo, ou talvez tenhamos limitações nesse ou naquele sentido. Tudo isso é uma prova cabal da bondade divina em nos limitar para que os excessos não continuem acontecendo. Mas nesse sentido, a proposta central aqui trazida é de que se começarmos a pensar de forma equilibrada, isso vai nos afetar a razão, e aí nós vamos ter aquela sensação de que estamos mesmo no melhor caminho nesse caso. A maioria, e aí vejamos nós, a maioria espera milagres, né, para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando, né, esquecendo que o problema do resgate, do reajustamento compete a cada um. Quantas vezes estamos, né, no meio de problemas que envolvem o organismo, doenças de toda sorte, organismos limitados em vários aspectos, seja ele no aspecto motor, seja no aspecto cognitivo, em qualquer uma das circunstâncias, em qualquer um dos órgãos ou das estruturas orgânicas, muitas vezes nós queremos, né, uma cura externa, queremos que alguém venha e resolva o problema, como, por exemplo, Jesus vinha e curava, como a medicina hoje faz uma cirurgia e cura. Mas nós nos esquecemos de que aqueles homens, por exemplo, curados por Jesus, será que na sequência eles transformaram aquilo que precisava ser transformado? Aquele que era cego e que ficou cego, provavelmente em razão de algum mau uso. Lembrando dos casos em que não era por esse motivo, que Jesus explica isso em algumas passagens, mas aqueles que eventualmente tenham feito, ou que nasceram paralíticos, ou que tiveram algum tipo de deformidade, ou de problema, ou de falta, de carência orgânica nesse caso, e que foram curados. Será que a proposta era simplesmente a cura do corpo? Jesus vem das esferas mais altas, o governador celestial, para poder promover uma cura numa perna, num braço, num fígado, num rim, num pulmão? Só por curar? Para atender a esta existência? De um vaso que logo mais vai ser devolvido de qualquer forma? Ou será que a proposta de cura não passa aí, na verdade, pelo tratamento da causa anterior àquela consequência? Porque certamente todos esses são consequências. Se hoje nascemos com qualquer tipo de síndrome, doença ou problemas, são consequências que vieram não para nos maltratar ou nos punir, mas do contrário, para nos educar, como todo processo de dor, segundo Leon Denis. Então, nesse sentido, quando Emmanuel aqui menciona que a maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, ou seja, nós não queremos ainda assumir que nos excedemos, que nos perdemos, que nos entregamos, que de alguma forma não quisemos ter a disciplina, a higiene, o cuidado que poderíamos ter tido, e agora queremos que simplesmente sejamos limpos, quando esse processo de purificação depende exclusivamente de nós. Então, Emmanuel fecha essa brilhante mensagem, trazendo-nos então a informação. O melhor pai terrestre, o melhor, não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Então aqui, o exercício do livre-arbítrio, Deus sempre há de nos entregar. Nunca haverá de simplesmente nos colocar no caminho, porque Ele sabe que ou nós vamos voltar para o caminho se não tratamos aquilo, ou não vamos nos sentir confortáveis ali. Basta que lembremos, por exemplo, no livro Paulo Estevão, belíssima passagem, em que ali Marcos, né, o sobrinho de Barnabé, estava ali sendo convocado, que era um garoto muito cheio de ânimo, de vontade, então todo mundo pensava, nossa, esse aqui vai ser um pregador daqueles incríveis, né, do cristianismo. E Paulo, percebendo, porque era um leitor muito detalhista das pessoas, observa Marcos e pergunta ali, naquele belíssimo diálogo ali construído, se ele está à vontade para isso.
se ele quer aquilo. Porque se ele não quiser, ainda não é chegado o seu tempo. E pela primeira vez alguém o observa dessa forma. Porque todo mundo queria que ele já se tornasse um grande missionário. E ali se descobre então que ele tinha reticências quanto a isso, quanto a querer. Então Deus sabe que é preciso a hora. Muitas vezes o ânimo, o estímulo, a vontade é muito grande e nós nos empenhamos. Mas se não for este o momento, se não estivermos maduros para aquilo, certamente vamos abandonar. Como já abandonamos dietas, como já abandonamos exercícios físicos, como já abandonamos cuidados ou procederes que antes tomávamos de forma regrada, equilibrada, dedicada, e um dia deixamos, seja pelos problemas da vida, seja porque realmente não queríamos mais seguir naquele sentido. Então, o respeito ao livre-arbítrio é imenso. O melhor pai não tem condição de cuidar, de fazer esse bem proceder para os filhos. Os filhos vão fazer. Deus o sabe acima de todos nós. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, fora da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Aí ele traz as palavras, então, do apóstolo Paulo para fechar essa mensagem e dizer-nos de forma muito clara que a responsabilidade é individual. Por este corpo físico aqui, por mais que alguém cuide, por mais que alguém preserve, enquanto somos bebês, os pais zelam, cuidam, limpam, lavam, vamos crescendo, vamos aprendendo a nos virar, a cuidarmos, a tomarmos banho, a nos vestirmos e a procedermos de uma ou outra maneira. Mas esse cuidado, à medida que nós vamos adquirindo, e aí é um detalhe importante, que nós falemos sobre isso para as pessoas. Porque certamente, quando assim o falarmos, todos esses ataques, como já mencionados aqui pelo benfeitor, deixarão aos poucos de existir, dos excessos, da violência contra o próprio organismo, porque racionalmente nós vamos começar a compreender que não se trata simplesmente de um momento efusivo de alegria em que eu me entrego aos prazeres da carne, mas, obviamente, é um laço de responsabilidade pelo contaminar, pelo contagiar corpo, espírito, espírito, corpo, para que nós possamos, então, ter esse cuidado, né, de sempre ter a lucidez de estarmos prontos. Porque, numa certa hora, se eventualmente esse organismo sofre algum tipo de ataque, sofre algum tipo de atentado, ou somos surpreendidos, muitas vezes, por doenças, coisas que chegam, nós não tenhamos aquela sensação de punição, mas do contrário, de um recado, uma mensagem de Deus nos dizendo: é preciso pensar, é preciso cuidar, sempre, daqui para frente, vai começar agora uma nova etapa, e nós podemos então ter a certeza, quando voltamos então ao próprio texto, quando chegarmos no nosso dia do desencarne, podemos então olhar para Deus e pensarmos: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Senhor, eu santifiquei e honrei o vaso que me deste. Um forte abraço a todos, que possamos refletir e cuidarmos do espírito e do corpo. Obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que nos foram dados no dia de hoje. Rogamos a proteção para todos aqueles que estão aqui nos assistindo, para o nosso amigo orador que se dispôs a falar nesse momento conosco, e pedimos proteção para todos nós. Que a nossa saúde esteja cada vez mais equilibrada, a nossa mente cada vez mais saudável, e que a doutrina possa sempre continuar nos iluminando, nos assistindo, nos orientando, como tem feito até nos dias de hoje. Obrigado, Pai, pela oportunidade do estudo. Nos ilumine e nos proteja hoje, agora e sempre. Assim seja.